Aleluia! Obrigado, pessoal. Bom dia! Vou aquecer um pouquinho aqui, irmão. Um abraço. Podem se assentar, Deus abençoe. Hoje de manhã, era 5 mais ou menos, 5 e pouca da manhã ali. Estavam uns 12 graus e 11, né, na verdade, e agora permanece nos 12 aí. O pessoal de casa aí, eu não sei onde você está. Não sei se você está lá no Egito, no deserto do Saara. Mas aqui não está quente desse jeito aí não, viu? Frio, coisa boa. Pessoal, Deus abençoe. Bom dia. Como que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre a segunda filha de Zelofeade. Zelofeade, ele era daquele homem que estava quando o povo de Israel saiu da escravidão do Egito e foi em busca da terra da promessa. Esse homem, então, morreu no deserto. E a Bíblia diz que Deus, então, chama Moisés, pede Moisés para fazer um censo, e ali já fazia, de uma forma bem direta, a divisão das terras. Como seria a divisão ali daquela terra que Moisés, iria levar o povo à conquista, né, pela direção de Deus. Só que a lei que Moisés Deus tinha dito para Moisés, no capítulo 26 de Números, é que ele daria a herança para o filho de cada tribo. Só que esse Zelofeade morreu e ele não tinha filho homem, não tinha sido a criança ali do sexo masculino. Ele tinha 5 filhas. E a herança, então, que Zelofeade tinha, teoricamente, passaria para outra pessoa da família e não para as filhas que são ali herdeiros direto, né? E aí essas 5 filhas, elas marcam a reunião com Moisés e com Eleazar, e diante de Moisés, as 5 filhas falam: Moisés, leva essa causa diante de Deus. Não é justo nós termos agora o que é nosso na mão de outra pessoa, porque não contempla para filho. Nosso pai não tinha filho. Nosso pai, ele teve 5 filhas. Leve diante de Deus e peça a Deus para julgar. E aí o Moisés entra diante de Deus e fala com Deus, mas o Eleazar: olha, o que o senhor acha, Senhor? E aí Deus fala para Moisés: as filhas de Zelofeade, elas falam retamente. Certamente elas terão herança diante dos filhos de Israel. E por mim agora, Moisés, eu estou dizendo, escreve por estatuto de direito, que se o pai morrer e ele não tiver filhos, a herança vai para a filha ou para as filhas. Meu irmão, a mulher ainda não tinha parte em herança, a não ser pelo filho, a não ser de uma certa maneira, pelo próprio esposo. E aí eu vou te falar um negócio, a partir dali a história mudou. As mulheres começaram a ter um papel importante na sociedade, no quesito de herança, justamente por causa das 5 filhas. Pastor, o senhor já pregou sobre isso? Já comecei a falar sobre a primeira. São 5. Cada uma tem um papel importante. Na semana passada, alguém lembra o nome da moça da semana passada? Macla. Significa aquela que se aproxima com o quê? Quem lembra? Confiança. Pastor, não ouvi o culto. Entra no meu Facebook aí, do culto da semana passada, você consegue ver. A mensagem muito boa, a mensagem muito forte, que Deus falou bastante conosco. Hoje nós vamos falar sobre a segunda filha, e eu já vou pedir para você abrir aí em Números, capítulo de número 27. Antes, coloca a mão na altura do seu coração e diga: obrigado, Jesus. Eu preciso ouvir a tua direção. Jesus, fala comigo. Jesus, eu estou pedindo a Ti uma coisa apenas, que o Senhor abra o nosso entendimento para ouvir a Tua palavra. Jesus, que não fale o homem neste lugar, mas que o Teu Espírito Santo ministre nos nossos, meu Pai, no nosso entendimento, no nosso coração, a Tua vontade, e que pela Tua palavra nós possamos alcançar a salvação. Ó Jesus, a bênção, tudo aquilo que a salvação nos traz, que o Senhor dê para a gente a direção, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Bom dia de novo. Números capítulo 27, versículo 1, diz assim, ó: e chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas. Macla, que estudamos semana passada, aquela, né, que se aproxima com confiança, e a que nós vamos estudar hoje, a Noa. Pula para o verso 2, depois nós lemos os outros nomes aí. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo:
Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá. Mas morreu no seu próprio pecado, no seu próprio tempo, e não teve filhos. Verso 4, eu ia ler só até o 2, eu leio o 4 também. Por que se tiraria do nome do nosso pai, do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso quê? Como a primeira tem um significado, o nome, a segunda também tem um significado. Gente, elas conseguiram alcançar a possessão, a promessa que, de acordo com a lei, a mulher não conseguia naquele tempo. Mas por quê? Porque o próprio nome dizia como elas se aproximavam. A primeira se aproximava com confiança. A segunda, a Noa, significa aquela que ninguém pode parar. E aí eu vou te fazer uma pergunta neste início. Você tem conquistado o que você tanto almeja em qualquer área da sua vida? Talvez você ainda não tenha conquistado, não porque você precisa esperar o tempo de Deus. Talvez não seja por isso. Talvez seja porque qualquer coisa tem te parado, irmão. O que tem te parado? A Noa é aquela que se aproxima de uma certa maneira e ninguém pode parar. Devemos ser alguém que ninguém nos pare, irmão. Não estou aqui jogando aqui indireta para ninguém, mas só para você entender. Tem gente que num frio desse não vem na igreja, irmão. Eu estava vendo o pastor Machado, é o nosso pastor lá em Portugal, eles foram fazer um batismo não sei aonde, em um outro país ali perto, que é gelo puro, irmão. O pessoal batizou num rio de gelo. Fizeram um buraco lá no gelo, lá e o pessoal... pastor, aí isso aí é ser fanático. Não. É amar mais a salvação do que a própria condição climática, né? A própria cama, a própria coberta, né? Pastor, sério, mas batismo, se jogar água por cima, está batizado. Então não é batismo. A palavra batismo significa imersão. Domingo que vem tem batismo, hein? A água vai estar gelada do mesmo jeito. Não vai mudar esses dias o frio, não. O que tem te parado? A Noa significa aquela que ninguém pode parar. Gente, imagina a cena. Presta atenção, viaja agora aí, no entendimento. Tá o Moisés, o sacerdote, os príncipes, tudo ali na porta da congregação, no dia da manifestação do poder de Deus. Às 5, uma conversa com a outra, nós precisamos ir lá falar com Moisés. Quando elas falaram, nós precisamos ir lá falar com Moisés, a Noa já estava saindo. Mas nós nem terminamos de falar, mas eu vou perder tempo, não. Quanto mais rápido, melhor. Quando chegaram para falar, você acha que era fácil assim, ia lá e chegava e falava com Moisés? Não, meu amigo. Tinha uma coisa, tinha uma sequência, tinha pessoas que atendiam e por aí afora. A Macla, que era a primeira, e as outras 3, porque a Noa não, pararam ali para poder falar na porta, que queria explicar, conversar com Moisés. Vem a Noa de lá para cá, irmão. E já passando por cima de todo mundo que estava ali. Opa, peraí. Quem que você pensa que você é? Eu sou a Noa. Ninguém pode me parar. O que tem te parado? O que tem brecado os seus sonhos? Que tem freado os seus objetivos? O que tem parado até mesmo aquilo que Deus colocou no seu coração? Como meta, como objetivo, como plano, como sonho. Não entenda o pastor errado. Pastor, mas se coloca no meu lugar, tá bom. Na caminhada da fé, das conquistas, teremos ou não fofoca? Sim ou não? Fofoca vai te parar? Vai ter ou não olho grande? Sim ou não? Isso vai te parar? Você vai deixar de fazer porque as pessoas invejam? Acho que você está, com todo respeito, acho que você está um pouquinho meio equivocado, viu? Pastor, falaram do senhor. Olha aqui para mim, olha para mim. Se pararam para falar, é porque alguma coisa boa você está produzindo. Já dizia o ditado dos antigos, só se joga pedra no pé de manga quando ele tem manga. Você não vai passar ali perto do pé de manga e vai ver um doido tacando pedra sem ter manga, vai ou não? Se vê, pode mandar ele pro CAPS, né? Pro CAPS.
Como é que é o nome do negócio? É capo. Se vê, pode mandar pro CAPS, irmão. O bicho tá 22, tá doido. Amigo, agora se tem, não. É a gente tacando pedra, é a gente subindo. E é sempre assim. Vai ter fofoca, vai ter olho grande, vai ter inveja. Vai ou não? Mas o que tá te parando, irmão? Noa significa aquela que ninguém pode parar. Tem gente que tá aqui hoje e não entende o pastor errado. Mas a pessoa, qualquer coisa, para essa pessoa. Pastor, mas falaram mal de mim, aí que você tem que continuar. Pastor, mas o momento é muito difícil. E eu vou te falar uma coisa, é que dia que Jesus prometeu que seria fácil? Não, eu vou para a igreja, vai resolver meu problema. Tudo bem, eu entendo assim. Mas parar de ter problema? Um dia Jeremias falou com Deus assim, tô cansado, é só destruir, só derrubar, que não sei o que. Aí Deus chama Jeremias assim, ó. Coloca Jeremias, faz um carinho nele e fala, meu filho, é assim mesmo, que não sei o quê. Quando Jeremias parou de chorar, e Deus falou assim, parou de chorar, ele parei. Agora levanta e tem mais rei para poder derrubar. O que está te parando? O que está te parando? Guarda uma coisa no seu coração, irmãos. Ninguém, nem nada pode nos parar. Você sabe por quê? Olha para a tela. Coloca o Isaías 41:10 aí, filho. Ninguém pode te parar. Ninguém. Pastor, mas estão falando, continua fazendo, porque você está incomodando. 41:10, ó. Não temas, porque eu sou com quem? Você não pode parar. Ninguém vai te parar. Não tenha medo. Quem está com você é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ninguém pode te parar. Por quê? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu. Eu te o quê? Posso. E te ajudo. E te sustento com a destra da minha. Por que ninguém vai te parar? Porque você tem um Deus que, meu irmão, ele agindo, ninguém vai poder impedir a bênção na tua vida. Noa, aquela que ninguém pode parar. Eu te pergunto, o que está te parando? Pastor, é a falta de dinheiro. Se fosse a falta de dinheiro, eu tinha que entrar aqui. Se tivesse que parar, eu tinha que entrar aqui de maca, irmão. De pastor, de chegar aqui pregando de maca aqui. Amigo, o que está te parando, rapaz? Ai, pastor, semana passada. É porque semana passada foi o dia das mães, meu filho nem me ligou. Mas que dia que a senhora recebe? Dia 20, então dia 20 ele te liga. Amigo, o que está te parando? Alguém lá dentro do trabalho que fez uma fofoca ao seu respeito e você vai deixar de trabalhar como você trabalha para poder, de uma certa maneira, só porque a pessoa falou, aí é que você tem que levantar a cabeça mesmo, irmão. Aí é que você tem que chegar lá para trabalhar melhor do que antes. Ninguém pode te parar. Você tem entendido isso? Porque a Noa é aquela que ninguém pode parar. Eu não posso deixar de falar isso para você. Você não entenda o pastor errado. Ninguém pode te parar porque você tem Deus do seu lado. Você imagina a Noa chegando para falar com Moisés. Cadê os meus? Vem aqui, Muri. Fica aqui, sai do ilha aqui. As outras se aproximaram e a Noa, eu preciso passar. Vai passar não. Não. Por que eu não vou passar? Por que eu não vou passar? Porque não pode. Por que eu não vou passar? Me responda mais uma vez. Por que eu não vou passar? Vocês querem sair ou vocês querem que eu passe por cima de vocês? Vocês sabem o meu nome? Não, não sabe não? É Noa. Sabe o que significa Noa? Sabe, né? Você sabe, não sabe? Você sabe? Então dá licença. Dá licença. Se não sair, eu vou passar por cima. Noa. Aí os dois vão lá dentro, vão falar com Moisés. Moisés, vai lá, tem uma tal de Noa. Aí o Moisés vai falar com os dois assim, vocês são malucos, rapaz? Noa? Se vocês não saírem de lá, ela vai passar por cima de vocês. Volta! O Moisés falou que você pode entrar. Não é que o Moisés falou que você pode entrar. É que se eles não saem do caminho, ela passa por cima. Ainda que tenha um obstáculo, você vai passar por cima. Ninguém vai poder te parar. Pastor, o senhor está ficando maluco? Não estou ficando maluco. Um dia, pediram para amaldiçoar o povo de Israel. A Bíblia diz que o amaldiçoador, ele deixou bem claro para aquele que pedia para amaldiçoar. Rapaz, não tem como.
Esse povo saiu do Egito, já preguei isso aqui. A força deles é uma força de um boi. Quem lembra dessa mensagem? Selvagem. Você já viu um boi selvagem no pasto? Né? Cerca não segura não, amigo. Nem bala. Aqui nós precisamos guardar alguma coisa. Isso aqui tem muita gente que o que está impedindo, olha para o pastor aqui, gente, é fofoca. Aí chega no dia para trabalhar triste, você está fazendo tudo que o diabo quer. Problema financeiro, às vezes é problema conjugal, né? Você não tem culpa nenhuma. Em alguns momentos você tem, mas nesse caso você não tem. Foi só porque você não quis lavar vasilha, um exemplo? Brincadeira. Isso aqui é o impedimento que tem, de uma certa maneira, de forma espiritual, impedido muita gente. A gente até ri, mas às vezes a gente está rindo da gente mesmo. E aí? Está sendo Noa ou não? Hoje, para você vir aqui, você teve que levantar cedo, né? Vencer o frio, é ou não é? Se você usar essa mesma força para lutar por qualquer objetivo seu, você conquista todos. Sério, pastor? Sério. Pastor, mas a situação é difícil. Ah, é? As pedras serão lançadas, mas ninguém pode te parar. Segundo o livro de Samuel. Fica ali, daqui a pouco eu vou precisar de vocês de novo aí. Capítulo de número 16, versículo 5. Eu pergunto, vocês estão entendendo, sim ou não? Pastor, mas o meu caso não é isso, não é uma doença. Amigo, tem alguma coisa difícil para Deus resolver? Para Deus tudo é simples. Você não pode parar e você não vai parar, porque... E não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Meu irmão, você não sabe o tanto que Deus hoje ele quer colocar no seu coração a semente de fé. É por isso que ele te trouxe aqui. Teve um camarada uma vez que falou para mim assim, pastor, eu fui chamado para ser obreiro. Eu falei, mas você não virou obreiro? Não. Mas por que você nunca virou obreiro? Ah, pastor, porque, sei lá, pastor, eu já vi tanta coisa. Eu falei, que bom que você viu, é sinal que você tem olho. O que ele estava querendo dizer, irmão? Às vezes uma chateação de alguém, alguma coisa, fez ele deixar de parar. Ele parou. Não era para parar. Amigo, o pastor já me pregou. Sábado, para os pastores no dia da Santa Ceia, aqui mensagem, amigo. Falando que quando você olha para Jesus, somente os seus pecados podem te derrubar, amigo. Ninguém, ainda que tentem, não derruba não, amigo. Você está entendendo que você não pode parar? Daqui a pouco vai ficar pior aí, você vai entender. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. Davi fugindo de Absalão, o seu filho, não por medo, mas por precaução, porque ele não queria matar o próprio filho, e nem que os seus soldados matassem ali o Absalão, estava tentando usurpar o reino dele. A Bíblia diz que no caminho apareceu esse homem chamado Simei e começa a amaldiçoar Davi. Gente, olha para o pastor aqui. É normal na nossa caminhada aparecer alguém para poder tentar atrapalhar o nosso caminho. Acontece em qualquer lugar, irmão. Na igreja, na academia, na vizinhança, dentro da empresa. Isso vai acontecer sempre. Isso vai acontecer. Alguém já fez trilha aqui alguma vez? No meio do mato? Alguém já fez? Geralmente o que vai na frente, não é o que vai abrindo caminho? Os galhos de árvore, ele não para tudo nele, sim ou não? Geralmente é o cara que conhece. Geralmente o que está na frente é o que vai ser mesmo procurado. É o que vai ter que abrir o caminho, é o que vai passar pelas maiores dificuldades. É sempre assim, amigo. Estou falando como homem de Deus. Olha agora a mensagem, ó. E apedrejava com pedras a Davi. E todos os seus servos, né, os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei assim dizia, sai, sai, homem de sangue e homem de quê, igreja? Irmão, o Davi, que já tinha derrubado Golias, que já tinha matado ali outros gigantes, que já tinha trago tantas e tantas vitórias para o povo de Israel. Agora aparece um camarada no caminho de Davi que começa a amaldiçoar Davi, irmão. Atacar a pedra. O que está te parando? As pedras, às vezes, vêm em forma de acusação. Acusa você de coisa que você nem fez.
Vou mais além. E não estou aqui falando de alguém, irmão, mas presta atenção no que você vai ouvir. Às vezes as pedras, elas vêm em forma de alguém não acreditar em você. Aquilo é uma pedrada que você está tomando. Eu vou te falar um negócio, irmão. Eu vejo que a pior coisa, para mim, não é só ingratidão, não. É a pessoa não acreditar no que você está falando. Isso é uma pedrada, irmão. Você fala com a pessoa, ela quer que você fale para ela diante do Espírito Santo de Deus. Que loucura, irmão. Jura na hóstia. Não, fala diante de Deus. Irmão, que loucura. Toma cuidado, irmã. Quem procura, acha, viu? E muitas vezes acha o que não existe, viu? Toma cuidado, só está colocando a corda no seu pescoço. O cara tem que jurar na rocha. Teve um camarada que falou para mim, quando eu chego em casa, a mulher dele coloca a mão na parede. Eu falei, ela é polícia? Não, é porque ela desconfia de tudo. Até minha boca ela cheira. Entra dentro do carro, cheira o cinto de segurança. Fica igual uma doida dentro do carro, irmão. Para, filha. Para. O cara quiser fazer coisa errada, ele dá o mesmo perfume que ele te deu para amante. A Bíblia diz que não há nada oculto bem revelado. Você vai ficar com paranoia? Vai ficar com loucura na cabeça? Por essas mulheres doidas, histéricas que tem por aí afora? Cuidado. Quem procura, acha, viu? E acha, às vezes, até o que não tem. Você quer ver, o diabo vai fazer você ver. Jura na hóstia. Jura na hóstia. Desse jeito, irmão. Coloca o cara para jurar diante do Espírito Santo de Deus. Olha que loucura, irmão. Às vezes as pedradas vêm em forma de ingratidão, irmão. É normal no caminho, a gente passa por isso mesmo. Você, igual eu falei na semana, trabalha o dia todo e chega em casa ainda tem que ir pro fogão ainda, o cara ficou lá o dia todo à toa. Às vezes as pedradas, meu irmão, ela vem em forma de ingratidão. Você é o cara que dá o sangue lá dentro da empresa e o patrão, na hora de promover, promove outro. Você nunca vai entender a cabeça dessa pessoa. Às vezes as pedradas vêm em forma disso, irmão. O Davi agora estava passando por um processo que todo mundo vai passar se não passou. O que está te parando? Você está deixando de acreditar nos seus sonhos porque tem alguém do seu lado que não acredita? Mas peraí. De novo eu vou falar isso aqui, de novo. Eu acho que umas 200 vezes eu já falei. Quando Deus falou que o Abraão ia ter filho, ele falou com a Sara ou com o Abraão? Porque no dia que ele ousou em falar perto da Sara, a Sara o quê? Imagine que antes dela rir, ela olhou para o corpo dela tudo murcho. Ela falou assim, que negócio é esse? Como é que o meu velho, eu? Ah, meu velho, eu? Peraí. A irmã ali hoje está alegre, viu, né? É isso aí, continua, filho, porque tá bom, é assim mesmo. Olha aqui. Quantas vezes Deus levou Abraão para fora da tenda? Pediu para ele olhar para as estrelas, não é verdade? Contar a areia do mar, não é verdade? Deus insistia com o sonho para quem sabia sonhar. Você não tem, presta atenção no que você vai ouvir aqui, que esperar apoio de alguém para fazer. O seu apoio maior, hoje Deus está te dando. Ele está dizendo que nada pode parar. Se Ele te deu o desejo, pode ir que Ele é contigo. De novo eu falo, as pessoas não precisam acreditar no seu sonho, você precisa acreditar no seu sonho. Você precisa acreditar no seu sonho. Você para com esse negócio de ficar, irmão, a pedrada às vezes vem. Às vezes é a gente que está do seu lado. Vai acontecer mesmo. Vai falar mal de você. É isso, irmão. É a vida. Bem-vindo à vida. Bem-vindo ao mundo. As pessoas, é isso. Pastor, mas estão falando mal de mim. É porque estão te assistindo. Versículo seguinte. Vai lá, filho. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tem reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. E este agora, olha o que ele diz, ó, na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei, por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei o quê? Cabeça. Você notou? O Davi andando, saindo ali, o Simei começou a atacar pedra, a amaldiçoar. O Zeruia, que era um soldado de Davi, olha para ele e fala, senhor, quem que é esse cara? Quem que ele pensa que é? Deixa que eu mesmo vou matá-lo. Irmão, todas as vezes que você começar a caminhada, que você entender que você não pode parar,
Alguém vai tentar te prejudicar? Vai, mas vai ter alguém para poder botar pilha. Vou te falar como. Mas se você está sendo tratado desse jeito, vamos viver, menina. Vamos viver, vamos viver. Você é nova. Você não precisa ficar sofrendo isso. Às vezes os próprios filhos incentivam a mãe a separar do pai. Não é filho não, irmão. Isso aí é o cão que está do seu lado aí. A filha. Não, mãe, não aguento mais ver a senhora sofrer. Você vai trazer um sofrimento para ela muito maior. Se o Davi cai na pilha, meu amigo, aí ele poderia ser parado. Eu estou falando de novo. Não entendo o pastor errado. A noa significa aquela que ninguém pode parar. Se você começar a querer revidar nas pedradas que você leva, aí sim alguém te para. E esse alguém, se você colocar um espelho, você vai ver. Olha o Davi agora, ó. Então, versículo seguinte. E diz, porém, o rei, que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa eu amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse amaldiçoar Davi, por que? Quem, pois, diria? Porque assim o que a igreja? Fizeste? Pula para o verso 13. Prosseguiam, pois, o seu o que a igreja? Prosseguiam, pois, o seu caminho. Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando. E atirava pedras contra ele, e levantava poeira. Você notou no início do versículo? O cara tacou a pedra, e o Davi prosseguiu o seu o quê? Quem está te parando? Você tem que prosseguir o seu caminho. Continue acreditando naquilo que Deus colocou na sua mão. Continue acreditando no propósito que Deus colocou dentro do seu coração. Ninguém pode te parar. Pastor, meu caso não é isso não. Eu perdi muita coisa. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 19. Você de casa aí. Quem está te parando? O que está te parando? Ninguém pode te parar. Aí Deus coloca no coração da pessoa, ela chega perto da outra e comenta, só para ver o que a outra ia falar, para ela ter coragem de fazer. Você tem que acreditar naquilo que Deus te falou. Tá cheio de gente aí, irmão. Cheio de gente aí querendo te parar. Pedradas, né? Pastor, sempre fui honesto, agora fui pago com a desonestidade na minha vida. Gente ruim que não se converte, às vezes vai demorar um pouco para poder mostrar a verdadeira face, mas na hora a Bíblia diz, não há nada oculto que não vem ser revelado. Você fez sua parte. Você não precisa se culpar porque você foi traída ou porque você foi traído. Você não tem culpa nenhuma, irmão. Pastor, mas eu proporcionei, eu não estava dando ali de uma certa maneira, sabe, não estava cuidando do que era para cuidar, mas a pessoa, quando ela é honesta, ela chega perto de você e fala, abre o seu olho aí, senão a gente vai acabar tendo uma conversa um pouco mais séria. Amigão, caráter não se compra, caráter de uma certa maneira, irmão. Só o Espírito Santo de Deus que dá para a pessoa. Se ela não tiver encontro com ele, esquece. Vai chegar uma hora que vai demonstrar a verdadeira face. E é sempre assim, amigo. Pedradas, né? Na igreja tem muito isso aí, irmão. Eu vou desabafar agora um pouco. Você vai fazer visita na pessoa, na casa da pessoa, você manda mensagem para a pessoa, você ora pela pessoa, dá conselho para a pessoa, e aí a pessoa vem para você um dia e fala assim, não estou aqui mais não, agora eu vou para outro lugar, achei uma outra. Poxa vida, irmão. A gratidão revela o seu caráter. Aí eu vou parar de ligar para você, de mandar mensagem para você, só porque teve um ingrato que apedrejou? Não, amigo. Não. Tem gente que é tão insignificante, irmão, que até a falta dele te faz um benefício. Pronto, falei. Mas é verdade, irmão. Pastor, agora eu vou para um outro evangelho. Eu falei, rapaz, mas sua esposa fez campanha aqui para te libertar, rapaz. Você estava mais perdido que cego no tiroteio. Você vai tirar sua esposa para ir para outro lugar. Foi aqui que ela fez campanha. Eu não acredito nesse negócio de campanha, mas você veio como para cá, então? Que loucura. É igual... Irmão, presta bastante atenção. Eu cresci a minha vida, amigo. Eu me formei como homem no ministério da Igreja da Graça, amigo. Agora não, agora eu sou o absolutista, agora eu sou o melhor. Não, meu amigo. Não. Você fala isso, vai pagar a sua língua. Tá filmado isso aí, irmão. Tá filmado. Agora eu vou para outro ministério, depois que eu cresci, que não sei o quê? Pelo amor de Deus, irmão. Ingratidão é assim mesmo. Não, a pessoa que tem caráter, ela continua, amigo. Não, porque agora eu vou... Não, rapaz, aí pior que vem fundamentar a sua queda na Bíblia, você nunca vai achar, rapaz. Me prova que não sei o quê. Eu falei, amigo, você veio aqui para quê?
É para poder pedir para sair, a porta está ali, irmão, vai embora, vai embora. Hein? Ficar perdendo tempo, não. Continua a caminhada, amigo. Agora não, eu vou sair. Agora eu vou para outro ministério. Mas não foi aqui que Deus te libertou? Que você cresceu? Que você adquiriu seu emprego? Que Deus te abriu portas? Agora quer dizer então que você está precisando de uma coisa melhor? Você tem que sair do arroz com feijão? Eu como arroz com feijão todo dia. Mais alguém? E é o arroz com feijão que sustenta, meu irmão. Vai nesses negócios, ficar comendo essas comidas doidas, vai dar dor de barriga. Quando você vê, você já está afastado da igreja, rapaz. Acorda! Jó capítulo 1, versículo 19. Eu falei, pronto, já quiser entender que é para você mesmo. Capítulo 1, versículo 19, vamos lá. E eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens, e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Continua a leitura. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Sabe o que aconteceu aí, gente? Perdeu jumento, as jumentas, na verdade, perdeu camelos, as ovelhas, perdeu as vacas e morreram os filhos. O Jó ouviu a notícia. Quando o Jó ouviu a notícia, ele levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e fez o que, igreja? Adorou. Olha para o pastor. Você está parando porque você perdeu alguém? Ou porque você perdeu algo? Nada pode parar. O Jó adorou. Peraí, como assim, pastor? Olha para o pastor, onde hoje nós adoramos a Deus em todos os momentos, mas geralmente a gente vem no domingo adorar o Senhor onde? Igreja. O que está te parando? E você vai se surpreender com o que você vai ouvir. Verso 20. 21, filho. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Bendito seja o nome de quem, igreja? Olha o verso 22. Em tudo isso aqui é muito sério. Jó não o que, igreja? Peraí. Por que a Bíblia está dizendo em tudo isso Jó não pecou? Sabe o que eu descobri? Que quando você para, ao invés de continuar, você está cometendo um grande pecado. Ninguém pode te parar. Só você mesmo. Noa, aquela que ninguém pode parar. Quando fala ninguém, inclui tudo, tá? Pedradas e até perda, ou morte, ou falta de alguma coisa. O que está te faltando? A gente não pode ficar comparando a gente com ninguém. No início, quando eu fui para a igreja, meu tio me dava uma carona de carro. Ele é obreiro até hoje da igreja. E ele falava comigo assim, ô meu sobrinho, eu vou te buscar. Ela falou, não, tio, faz o seguinte, para não ficar muito pesado para o senhor, eu vou lá para o ponto de ônibus, era longe, levantava assim, que era caminho dele, e aí o senhor me encontra lá no ponto de ônibus. Ô sobrinho, mas eu passo. Não, tio, fica melhor. Algumas vezes eu acordava atrasado, eu falava com ele, tio, se por acaso eu não tiver, vai porque o senhor é obreiro, o senhor tem que chegar cedo. Mas como é que você vai, meu sobrinho, se por acaso você passar atrasado, se eu passar e você estiver lá, você está atrasado, ô tio, eu me viro. Irmão, Deus é testemunha que está aqui entre eu e vocês. Quando eu via que eu ia atrasar, eu já colocava um outro par de roupa dentro da mochila. Cheguei aí a pé para a igreja algumas vezes. Chegava lá todo suado, tirava aquela roupa e colocava outra. Quando a pessoa quer vir ao culto, ela não inventa desculpa não, irmão. Quando você para, você está pecando, hein? Toma cuidado, quem buscava pela família, talvez você está cometendo um grande pecado e nem está mais na semana, hein? O que está te parando? Já falei de pedradas, dentro da empresa, dentro da igreja. É assim, ó. Na família. Agora falei da morte dos filhos e de perder tudo que aparentemente tinha. Você sabia que o casamento ele não perdeu? Você sabia que o casamento ele não perdeu? Perdeu tudo não, o casamento ele não perdeu. O diabo não consegue tocar na família, meu irmão. Só se você dá brecha. Perde. E a última coisa antes de ir para a parte principal, Atos 14 e 19. O que está te parando? O que está te parando? Quem para, peca. É isso que o Jó estava dizendo. Todavia, Jó não pecou por isso. Pastor, não vou mentir para o senhor não. Parei de vir aqui à igreja porque eu fiquei muito ferido. Ah, é?
Então aperta o cinto aí. Atos capítulo 14, versículo de número 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia ou Antioquia, como você pode falar, e de Icônio, que tendo convencido a multidão, atenção gente, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava, o que, igreja? Rapaz, o apóstolo Paulo começou a pregar, e esse pessoal, eles se reuniram, começaram a atacar pedra no apóstolo Paulo, mas não aquela pedrada que Davi levava de Simei. O Simei era uma. Aqui eram várias e várias pedras, irmão. Mas pedra para tudo e quanto é lá. Pegaram o apóstolo Paulo e deram nele, meu irmão, uma pancada. Bateram, mas bateram. Deixaram ele como morto. Como a pessoa fica como morta? Sem os sinais vitais ali, aparentemente. Desmaiado, não é verdade? Pegaram ele, arrastaram ele. Colocaram ele lá para fora da cidade, porque estava pregando o evangelho. Deixaram ele lá, irmão. Quando jogaram ele para fora, até o urubu já se aproximou para poder comer a carniça. De repente, o apóstolo Paulo deitado lá, todo machucado. Olha o versículo seguinte. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se, foi embora para casa, né? E entrou aonde? De novo aonde, igreja? Verdade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos o que, igreja? Discípulos. Só isso basta. Olha para o pastor. Arrebentaram ele. Deixaram ele como morto. Mas não mataram, né, irmão? Se ele não morreu, é porque não matou, né? Olha para o pastor. Os discípulos levantaram. O pessoal bem em casa, quem é que estava lá na praça pregando de novo? Só que agora, o sucesso que ele não tinha tido ainda, ele teve ou não, gente? Vários discípulos ele formou. Ele parou ou não? Então pode continuar, mesmo sendo ferido. O seu segundo estado, o resultado vai ser muito maior do que você imagina. Meu irmão, mas esse cara não para? Porque às vezes a gente precisa entender que ninguém pode nos parar, meu irmão. Aí eu te falo, só você pode te parar. Você é o único que consegue fazer com que você pare. Passou o diabo, consegue. Não, a Bíblia diz, existir o diabo, ele fugirá de você. O próprio Jesus Cristo já tomou a chave do diabo, irmão. A Bíblia diz que o diabo, Satanás, ele está, meu irmão, pautado a estar debaixo dos nossos pés. Somente você pode te parar quando você sai dos planos de Deus. Tem gente saindo dos planos de Deus, irmão. O plano de Deus é um plano sempre perfeito. Ô esposa, vou te dar um conselho. Luta com todas as suas forças até o último segundo de suspiro seu para recuperar, para lutar, para poder fazer alguma coisa pelo seu casamento. Porque a Bíblia diz que o projeto de Deus se chama família. E Deus não errou no plano. Pastor, mas eu casei errado. Mas foi você que errou então. Já errou agora casando, vai errar separando? Era para ter visto isso antes. Você se torna o responsável por te parar quando você esquece que a sua dependência não é no patrão, não é no fulano nem no ciclano. A sua dependência é de quem? Deus. Você se torna o responsável por te parar quando você não entende que o orgulho precede a queda. De novo, eu falo a mesma coisa. Quem é que está te parando? Olha para a tela. Deus quer que a gente seja assim, ó. Josué 1:5. Quem é que está te parando, irmão? Quem é que está te parando? Não deixa, meu irmão. Não entenda isso. Rapaz, o apóstolo Paulo apanhou igual o tamborim no samba. No outro dia estava lá com a faixa, o braço enfaixado, o olho todo roxo, todo machucado. E Deus vai fazer. E o pessoal falou, esse cara não desiste. Só que as pessoas que ali estavam, quando viram o cara todo machucado pregando, falaram, realmente eu tenho que me converter, porque esse cara é um exemplo. Você não tem noção tanto de pessoa, meu irmão, que Deus ele vai te alcançar, vai fazer você alcançar, se você não parar. Você não tem noção. A gente tem que povoar os céus, irmão. Mas só povoa o céu aquele que não quer igreja. Não quer igreja? Desiste. Exatamente, não para. E aí, tá preparado? Não estou jogando piada para você, mas ó,
Quantos pregadores nós temos aqui assentados hoje? Aqui? Pregadoras. Pessoas que se abrirem a Bíblia aqui agora, você fica assim, ó. O tanto que Deus te fala. Mas tá aí, ó. É pegar as pérolas e jogar para os porcos. Quantos empresários, irmão? Aí tá aqui, ó. Estão aqui, ó. Gestores, coordenadores, pessoas capacitadíssimas, pessoas que se você... Tem gente aqui, irmão, que quando eu vou conversar, a pessoa nem percebe, eu fico assim olhando para ela, tanto que a pessoa é inteligente, ó. Mas e aí? Tá te parando? Qualquer coisa te para? Você tá parecendo aquele chihuahua de porta de garagem, que chega na porta da grade e ele faz uma bagunça. Você faz, ele... Pastor, falar, irmão, aí que você tem que continuar. O que está te parando? São as feridas? Alguém te ferindo? Ó, bate aí, meu amigo. Bate. Ninguém te susterá diante de ti. Sabe quem está te falando isso? O próprio Deus. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Oh, glória a Deus. Assim serei o quê? Não te deixarei, nem ti o quê? Deus te trouxe aqui hoje para falar para você. Ainda que tentem, ninguém vai conseguir te parar. Que Ele vai ser contigo todos os dias da sua vida. Ninguém pode te parar. Meu irmão, a Noa era aquela que ninguém podia parar. E aí eu vou para a última parte, a mais importante de hoje. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo 44, eu já estou terminando. Aí chega no marido e fala assim, esposo, sabe o que eu sonhei? Que eu estou decidido a fazer? Eu estou decidido a fazer um exemplo. A torrar amendoim. Aí o marido todo carnal, sem cabeça, parece um bacalhau lá na área de venda. O crânio dele ficou em outro lugar. E vender amendoim o quê, mulher? De bobeira, rapaz. Vender amendoim. Você já viu alguém vendendo amendoim e ficar rico? Eu já. É uma marquinha do amendoim verde assim, acho que é Brasileirinhos. Sei lá se é o nome daquele negócio lá. Ou verdinho, ou vermelhinho, sei lá o nome assim. Verdinho? É o verdinho? A senhora conhece, né? Tá vendo? Ela usa lá na empresa dela. E aí? Pastor, mas eu tomei uma queda. É, meu amigo. É bom que agora você aprende a não cair mais, a não confiar mais em determinadas pessoas, né? Tem um dia que a minha esposa falou pra mim assim, ô meu bem, vai escutar esse cara vem falar isso aqui com você vai escutar esse negócio aí, eu falo, calma filho, eu preciso saber com quem eu vou contar. Eu tenho que ouvir até para descobrir até quem é o que está tentando derrubar. É assim a vida, amigo. O que está te parando, irmão? Já falaram para mim que do jeito que eu fico para lá e para cá, eu não sairia da sede como auxiliar. Que bom, meu. Bom que ia ficar lá pro resto da minha vida do lado do pastor Jaime. Que honra. Hoje eu estou aqui em Campinas. Quem falou de onde está? Oh, pai! Ai, meu Deus. Não é que você mexe muito. É que o patrão tem que ser formal. Plantar banana. Cada um tem um jeito, irmão. Respeita o jeito do outro. Irmão. Primeiro livro dos Reis, 18:44. Ninguém pode te parar. Você é o único agente causador se você parar. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui, ô meu senhor, uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te o que, igreja? O próprio Elias, irmão, ele estava no cume ali do monte, depois de toda a manifestação do poder de Deus contra os profetas ali de Baal, e a Bíblia diz que o Elias fala com o moço dele, olha, vai lá, por favor, e olha para ver se vem alguma coisa, sinal de chuva. O cara foi e falou, senhor, não tem nada. Volta lá mais 7 vezes. A Bíblia diz que na 7ª vez o rapaz viu uma nuvem pequena, como a mão de um homem. Ele chega e fala com Elias, olha, senhor, tem uma nuvem assim, assim, assim. Ele fala, olha, vai lá e avisa Acabe, que estava no monte junto com eles. Vai lá e avisa Acabe para montar no carro. Qual carro? Carro de cavalo, aquelas carruagens.
para ele aparelhar o carro dele e descer para a chuva não apanhar ele. Paz, e o senhor? E o senhor, como é que o senhor vai? O senhor está a pé. De onde eles iam? De onde eles estavam até onde eles iam era em torno de 30 km. Vamos colocar km aqui. Vamos colocar daqui até onde 30? Sumaré? 30? Não, onde eu moro dá 25, 22. Paulínia? Onde 30? 30? Quer ser o transporte aí, cadê? Jaguariúna. Beleza? Daqui lá na Jaguariúna, só que é descida, tá? Descida. Daqui lá tem Jaguariúna. Mas por que o senhor está dizendo isso? Calma. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram como nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Atenção. E a mão do Senhor estava sobre quem? O qual cingiu os lombos e veio correndo perante a quem? Até a entrada de Jezreel. Peraí. O Acabe estava de cavalo no carro. 30 km. Quando o Acabe chegou, o Elias passou, né? Quando o Acabe chegou, a pé. Quando o Acabe chegou, quem é que já estava lá tomando um cafezinho, comendo pão de queijo? Quem? Porque a mão de Deus estava sobre quem? Ainda que você esteja a pé, ainda que você não tenha nem dinheiro, ainda que você tenha sido traído e abandonado, se a mão de Deus está sobre você hoje, ninguém vai te parar. Você sempre chegará à frente dos seus inimigos. Aplauda Jesus bem forte. É isso.